Olá, queridos amigos e amigas do canal. Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante que nos leva a descobrir as profundezas das revelações proféticas de Ana Maria Taig, uma mística que nos trouxe sinais poderosos do dia de Deus. Você já parou para pensar nos sinais que precedem uma grande intervenção divina? Quais mensagens e alertas do céu tem para nós neste momento crítico da história? Prepare-se para se surpreender, pois neste vídeo vamos explorar profecias que podem mudar a forma como vemos o mundo ao nosso redor. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de curtir este vídeo, isto é fundamental para o nosso engajamento e nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir sobre a fé e a esperança que nos guiam. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nas incríveis revelações de Ana Maria Taig e descobrir o que o futuro nos revela. Nascida em Siena, Itália, em 29 de maio de 1769, Ana Maria Antônia Gesualta se mudaria para Roma ainda criança, acompanhando a família em busca de uma vida melhor. Sem instrução formal, nunca aprendeu a ler ou escrever. Acabou como tantos outros na época, trabalhando nas casas nobres da cidade. Foi no imponente palácio da família Macarani que conheceu Domênico Taig, aquele que se tornaria seu marido e o pai de seus 7 filhos. Embora a vida já tivesse preparado provações, 3 dos filhos de Ana Maria morreram na primeira infância. A vida de Ana Maria parecia destinada a ser ordinária, mas Deus tinha outros planos. Em meio ao cotidiano simples de uma mãe dedicada e de uma esposa amorosa, Ana Maria recebeu um dom que mudaria o rumo de sua vida e a tornaria testemunho de revelações impressionantes. A partir de 1790, ela começou a ver um sol místico, um disco de luz resplandecente como o sol que irradia raios poderosos. Esse sol apareceu acima de seu olho esquerdo, cerca de 3 palmos sobre sua cabeça, mantendo uma posição fixa e acompanhando-o por toda a vida. No início, o brilho era modesto, mas com o tempo esse sol foi se tornando mais radiante. Um dia, a natureza desse fenômeno foi esclarecida por Deus. Este é um espelho que eu te mostro, para que conheças o bem e o mal que é praticado. A mensagem era clara. Através desse sol místico, Ana Maria presenciaria visões das batalhas espirituais, dos segredos da fé e dos perigos que rondavam a igreja. E em tempos difíceis, a sua casa se tornou um lar espiritual para um homem especial, o Monsenhor Raffaele Natali. Esse sacerdote, que dividia um modesto quarto na residência da família Taig, acabaria acompanhando Ana Maria durante 30 anos e anotando com fervor milhares de páginas contendo visões da Beata, cada uma iluminada pelo misterioso sol. Ao longo dos anos, Monsenhor Natali testemunharia não só as visões de Ana Maria, mas também a conexão dela com o divino. Em uma introdução a essa visão, ele escreveu: quase todas as almas heróicas que brilham em Roma na primeira metade do século XIX, do venerável Palotti ao Beato del Bufalo, do venerável Clausel à venerável Canori Mora, profetizaram que após as tempestades que passariam sobre a Igreja em seu tempo e das perseguições que afligiam o papado, haveria um triunfo da fé católica, luminoso, solene e absoluto. Essas palavras foram proféticas. Desde 1818, na época do Papa Pio VII, Ana Maria já começava a descrever a Revolução em Roma e os eventos que mais tarde se confirmariam. Em uma ocasião, ela confidenciou ao Monsenhor: a iniquidade avançaria, e muitos que se mostravam bons tirariam suas máscaras. O Senhor queria que a cisânia fosse revelada, e Ele próprio a eliminaria. As coisas chegariam a tal desordem que nenhum ser humano conseguiria colocá-las em ordem, mas o braço onipotente de Deus restauraria tudo. Ana Maria viu os acontecimentos como quem observa um enigma, pois tinha o discernimento de que apenas o tempo e a providência de Deus revelariam as respostas.
ela explicou ao Monsenhor Nathalie que, apesar do flagelo da terra já ter sido atenuado, o flagelo que viria dos céus seria terrível, universal e desconhecido, até mesmo para as almas mais próximas de Deus. Em uma visão impressionante, ela descreveu: o flagelo virá de repente e os ímpios serão destruídos. Antes disso, todas as almas santas de minha época já estarão sepultadas. Milhões de pessoas perecerão, umas em guerras, outras em conflitos e muitas de morte súbita em todo o mundo. Essas palavras soam como uma advertência poderosa, mas também como uma profecia de esperança. Ana Maria via não só o julgamento, mas a purificação e a renovação da fé. Em uma de suas visões mais tocantes, ela contou ao Monsenhor Nathalie: nações inteiras retornarão à unidade da Igreja Católica, e multidões de turcos, gentios e judeus se converterão de maneira tão fervorosa que deixarão os cristãos admirados por seu zelo e fidelidade. Esse era o propósito que, segundo Ana Maria, o Senhor revelava: purificar sua Igreja e o mundo, levantando uma nova geração de almas preparadas para realizar grandes obras e milagres que deixariam todos maravilhados. Nas palavras dela: após varrer a terra com guerras, revoluções e calamidades, começará o juízo do céu, e o fim desse flagelo virá como a convulsão dos elementos naturais mais assustadores e com uma grande mortalidade. Por fim, Ana Maria compartilhava uma visão do triunfo da Igreja tão grandioso e abrangente que suas palavras apenas sugerem o que contemplava. No misterioso sol, o Senhor me mostrou o triunfo universal da nova Igreja, um triunfo de tamanha grandeza e surpreendente beleza que eu não consigo descrevê-lo completamente. Monsenhor Nathalie, que acompanhou as revelações de Ana Maria com reverência e assombro, certa vez escreveu sobre ela com um tom de temor e esperança. Diante desse vaticínio, a princípio ficamos perturbados. Existem ali mistérios que talvez apenas o tempo e os eventos futuros possam esclarecer. E agora alguns aspectos nos parecem obscuros. O que ela previu desde 1818, de fato, se confirmou na história. Ana Maria descreve 2 grandes castigos, um vindo da terra e outro, mais terrível, do céu. Mas há uma esperança. As orações das almas boas podem mitigar esses flagelos. No caminho da santidade, Ana Maria recebeu revelações que, por vezes, revelavam o triste estado do clero e as chagas do povo. Em diversas ocasiões, sentiu o peso da dor divina perante a decadência moral e espiritual de sua época. Na Igreja da Propaganda Fide, que referia-se à Congregação para a Evangelização dos Povos, uma instituição da Igreja Católica responsável pela promoção da fé católica em todo o mundo, durante uma celebração dos Reis Magos em 6 de janeiro de 1817, Deus lhe falou de forma direta e profunda. Os sacerdotes deveriam andar de batina e viver o que realmente significa ser um sacerdote. Se eles compreendessem o que isso é de verdade, viveriam como anjos e não como animais. Minha filha, observe como andavam antes e veja agora como se conduzem no mundo. Sacerdotes, prelados, bispos e cardeais, os abusos são muitos, mas não durarão. Esse desvio de conduta por parte do clero não acontecia em isolamento. A sociedade, em geral, estava contaminada por uma decadência moral que se filtrava lentamente nos ambientes eclesiásticos. A cada dia, Ana Maria via como que essa corrupção se espalhava entre o povo e o clero. Em uma visão de 31 de agosto de 1816, ouviu a voz divina em tom de reprovação ao povo de Roma. Ó Roma, Roma, habitantes que ignoram o bem que lhes fiz, estou atento à vossa falta de resposta. Quando meu pai der a ordem, tudo terminará. Almas descem ao inferno como neve. Roma já não pode ser chamada de santa. Os homens vivem como animais, buscando apenas prazeres e satisfazendo seus desejos iníquos. Eu, que sou pai amoroso, espero, mas o tempo se esgotará e não haverá remédio. Essa visão de condenação futura era aterradora.
Deus permitiu que Ana Maria visse as almas que haviam abraçado a corrupção em sua época, advertindo-a sobre o destino final daqueles que se afastavam dele. Ele revelou a ela uma visão do inferno, para que sua alma compreendesse o destino de tantas almas sem redenção. Com profundo pesar, o Senhor lhe disse: Sim, verás como elas são atormentadas pelos demônios na proporção dos seus pecados. Porém, o que mais me atormenta e mais me causa tristeza é a traição dos meus ministros. Aqueles que deveriam ser exemplo cometem mais pecados que os leigos. Tocam o meu corpo sagrado, mas antes mancham-se com sangue. Comungam após relacionarem com mulheres e depois voltam para celebrar a missa. Ana Maria também presenciava com pesar a hipocrisia e a superficialidade que dominavam a vida de muitos clérigos e fiéis. Em uma visão que a marcou profundamente, observou o comportamento dos sacerdotes que levavam vidas de indulgências e prazeres e, em seguida, se dirigiam ao altar. Deus falou: Eles se satisfazem em festas, jogos e comilâncias, e depois vem à igreja me louvar. Minha filha, observa bem e diga-me, que prêmio eu posso lhes dar? A visão era tanto uma advertência quanto um chamado ao arrependimento. Em meio a um mundo tomado pela frieza espiritual e pela decadência, Ana Maria Taiger carregava um coração iluminado pela fé e pela compaixão. Mesmo diante de visões tão dolorosas, ela intercedia com fervor por cada alma que lhe era mostrada, implorando por misericórdia. A beata Ana Maria Taiger, através de dons proféticos excepcionais, recebia revelações sobre eventos futuros cujas consequências ressoaram na igreja e na sociedade. Muitas de suas visões, registradas por seu diretor espiritual e autoridades eclesiásticas, apontavam para tempos de juízo e purificação, simbolizando o conflito entre o bem e o mal. Seu diretor espiritual, o cardeal Carlos Maria Pedicini, descrevia seu dom como algo praticamente celestial, permitindo-lhe um vislumbre único da sabedoria divina. Esses dons transformavam sua vida em um testemunho vivo da presença e ação de Deus. A batalha final entre a luz e trevas. A beata relata visões de um evento final e transformador que ela chamava de a definitiva, o ponto culminante da guerra espiritual entre o céu e o inferno. Em uma dessas visões, ouvi palavras claras de Deus: Minha filha, esse tempo será o desfecho da batalha entre o bem e o mal. Nada ficará oculto. Aqueles que guardam a verdadeira fé e os puros de coração serão exaltados, enquanto a maldade escondida, até mesmo entre os que se dizem justos, será revelada. Ela via, com detalhes que chocavam, os efeitos de uma purificação tão abrangente que surpreenderia até os mais fervorosos. Com os olhos espirituais abertos para o futuro, contemplava uma igreja renovada, elevada a uma glória que superaria qualquer período anterior. Deus lhe explicou que essa restauração não aconteceria sem dor e revelações surpreendentes. Na definitiva, todos conheceram a verdade dos corações. Quem parecia justo, mas ocultava intenções perversas, será exposto, enquanto os humildes brilharão para o espanto do mundo que os ignorava. Essas visões da definitiva não só previam a luta entre os servos de Deus e as forças infernais, mas também a justiça que virá. Deus também revelou a beata Ana Maria a condição alarmante da igreja e dos homens de seu tempo, especialmente a decadência moral e espiritual dos próprios ministros do altar. Em uma das visões, ele lhe disse, com voz firme, mas entristecida: Minha filha, está disposta a sofrer pela reparação que minha justiça exige? Os ministros, que deveriam ser luz para o mundo, se tornaram como cloatas do inferno. Eram chamados a ser anjos na terra, mas em vez disso, muitos me ofendem profundamente. A visão de Ana Maria era tão clara e impactante que ela registrava tudo com grande dor no coração. Mais tarde, em outra ocasião,
Deus lhe deu uma nova advertência que ela gravou em sua alma. Há muitos que, fingindo ser cristãos, ocultam intenções perversas. Quando o momento chegar, esses falsos cristãos não terão onde se esconder. Suplicarão por misericórdia, mas o tempo da graça estará terminado. Os próprios registros da Beata e de Monsenhor Nathalie mostram a seriedade com que Ana Maria viu a necessidade de conversão e pureza. Ela presenciava em suas visões a maldade e os excessos de ambos os sexos, refletindo nas palavras que ouviu. O mundo está tomado pela iniquidade, minha filha. O mal humano cresce tão rapidamente que até mesmo sem tentação demoníaca, homens e mulheres superam o mal, vivendo em obscenidade que excedem o próprio demônio. Essas revelações de Ana Maria Taiga revelam um aspecto de sua vida profundamente marcada pela união mística com Deus e pela missão profética de chamar o mundo à conversão. Por meio dela, Deus anunciava tanto juízo quanto esperança, mostrando que após a escuridão, a Igreja resplandeceria com uma luz nunca antes vista. Por décadas, a Beata Ana Maria Taiga contemplou a luta incessante entre o bem e o mal, refletindo em um sol místico que iluminava sua vida de dona de casa em um ambiente popular. Sua experiência cotidiana não a impediu de ser um canal de revelações divinas, pelo contrário, Deus a usava para ilustrar verdades eternas, tirando lições das pregações que ouvia e dos comportamentos que observava nas diversas classes sociais ao seu redor. Durante esse período, Deus a advertia sobre a piedade superficial que aos poucos se alastrava entre os católicos. Ele alertou que essa promoção de uma devoção mole e adocicada preparava o terreno para a perdição de muitas almas. E em 10 de setembro de 1820, Ana ouviu: "Este é um tempo em que os falsos filósofos se ostentam. Eles falam de maneira eloquente, mas suas palavras não ressoam nos corações do povo, que se recusa a acreditar na verdade. Eles são cheios de soberba e orgulho, e a sociedade está repleta desses enganadores." A Beata recebeu a certeza de que para esses indivíduos havia um inferno especial reservado. Ela viu que aqueles que se atrevem a professar a verdade seriam ofuscados por esses falsos filósofos, e a humanidade preferia o doce ao amargo, mesmo à custa de suas almas. Assim você dirá ao seu confidente que as almas estão chovendo no inferno como neve. E de quem? Dos habitantes. Ana descrevia os cristãos de nome, mas que viviam como animais, com um comportamento piores do que os próprios animais. Ela se perguntava cheia de tristeza: como poderão se salvar vivendo cheios de ódio e pecado? Depois ainda se dirá que são cristãos, mas... Com essas visões, Ana Maria Taiga se tornava um eco da advertência divina, registrando em suas anotações a luta contínua entre a luz e as trevas. Em uma de suas visões, no terceiro domingo de Páscoa de 1817, ela ouviu: "Não te espante ao mau odor que sentes, pois é o fedor da corrupção do mundo atual. Tu sabes, pois já te disse muitas vezes e volto a repetir: chove almas no inferno como neve, e ainda não acabou." Mais tarde, em 1828, Deus fez a Ana perceber que o respeito humano levava muitos confessores e seus penitentes a se afastarem do verdadeiro remédio espiritual, resultando em almas perdidas. Para evitar dar um remédio amargo ou causar o menor desgosto, tantas almas morrem e vão para a casa do diabo. De quem é a culpa? Sabes de quem é? Quando esses se apresentarem diante do meu tribunal, o que será deles? Ela via que essa era a causa das muitas ruínas no mundo e que o clamor das almas perdidas se elevava. Em 6 de novembro de 1819, ela descreveu os tormentos de eclesiásticos que haviam se entregado à ambição e ao orgulho. Olha os tormentos espantosos dos que se consagraram a Deus sem buscar a verdadeira santidade. As portas do inferno estão abertas e Lúcifer se regozija com isso.
Deixa, que essas portas eu as fecharei, e poucos restarão. Após 14 de abril de 1830, Ana recebeu um aviso mais perturbador. A paz esteja convosco, meus filhos. Deveis dizer a todos que não só há paz, mas que os diabos dançam dia e noite, tecendo grandes tramas e aprisionando muitos, levando-os à perdição. Eles se alimentam do fel e do sangue humano. Eu já te disse para não seguir os santos modernos, mas sim apegar-te aos antigos, porque os modernos são em sua maioria falsos e podem te levar à ruína. Em 1832, suas visões se tornaram ainda mais sombrias. São lobos rapazes, devoradores de ovelhas, sugando-lhes o sangue uma por uma. Se soubessem o que os aguarda irremediavelmente, é mais fácil que ouça o clamor de um herege do que o lamento de um desses lobos, tantas vezes lobos quanto são as ovelhas que eles devoraram. As advertências e as visões de Ana Maria Taiga revelam a gravidade do estado espiritual do mundo e da Igreja, clamando pela conversão e pela autenticidade da fé, numa era marcada por enganos e superficialidades. Desde os tempos antigos, muitas almas santas elevaram suas orações a Deus, clamando pela restauração da Igreja. O exemplo notável é a oração de São Luís Maria Grimond de Montfort, conhecida como oração abrasada. Contudo, o céu parecia não atender às súplicas fervorosas dessas almas. Mas por quê? Em 29 de julho de 1832, Nosso Senhor revelou a beata Ana Maria Taiga. Há muito tempo que a Torre de Babel está instalada em Roma, e há muitos anos que deveria ter caído. E se não caiu, é porque muitas almas sacrificaram sua vida rogando a meu Pai para que protelasse o momento de pôr fogo a este estado do mundo. Eu, sem embargo, que via que era a ruína de muitas almas boas que sofrem por esta causa, apesar de tudo, eu deveria fazer a vontade de meu Pai. Posto que esta desordem no mundo é um caos, não há mente humana que possa imaginá-la. Outras almas, ao perceberem a decadência da sociedade cristã, questionavam quando Deus interviria e especulavam sobre os sinais que percebiam essa intervenção solene. Contudo, o dia de Deus é incognoscível. Na segunda-feira de Carnaval de 1833, por exemplo, Nosso Senhor disse a Ana Maria: não se conhece qual é a hora em que meu Pai quererá dar ordem ao anjo exterminador. Ele aparecerá ameaçando de improviso, sabes? O anjo exterminador que com uma mão toca a trombeta e com a espada. Ai, quando acontecer aquele momento, todo mundo ficará envolvido na conflagração. Os sinais percursores que foram revelados à beata não se alinham com as suposições da prudência mundana. Em 9 de novembro de 1820, ela registrou: quando vires um dia feliz, tranquilo e de grande contentamento, então armazena alimentos, pão, vinho, azeite. Dinheiro não faltará. Roma iníqua, Roma cruel, verás o fim da iniquidade. A confusão das ideias é um dos sinais mais frequentes mencionados nos registros de Monsenhor Nathalie. Em 8 de junho de 1829, ele anotou: agora reinam os maus costumes, a política, o respeito humano, a simulação. Há um escândalo geral por toda parte. Este é o maior e mais forte castigo que cai sobre todo o mundo, a confusão das ideias. Muitas vezes te disse que antes do fim passaríamos pela Torre de Babel, mas o fim virá quando eu achar por bem. Além disso, em 31 de março de 1819, Monsenhor Nathalie revelou à beata que, em um dia desconhecido, o mundo ficaria reduzido a um tal estado que os poucos sacerdotes que restassem seriam constrangidos a viverem escondidos nos esgotos, levando o Santíssimo Sacramento no peito. A purificação que Deus operará através de seus ministros angélicos e humanos terá um único objetivo:
a restauração da Igreja Católica ao grau de honra que lhe é devido e a recomposição da civilização cristã. Em uma anotação de 18 de fevereiro de 1833, encontramos uma referência inequívoca ao triunfo universal da Igreja. Quando tome corpo a Igreja renovada, os poucos que restarão serão poucos, pouquíssimos, e estarão extremamente surpreendidos e cheios de temor, vendo tudo o que se fará por Deus, como se amará a Deus e o que se sofrerá por Deus. A ti não cabe vê-lo. Em 1828, um registro de uma visão anuncia a vinda de uma alma destinada a desempenhar um papel histórico de restaurador. O texto não deixa margem a suposições. Viste, observas, contemplas? Eis a alma apostólica, eis o homem que luta pela vinha, eis aquele que é igual aos que tanto lutam pela minha glória. Seus esforços, seus suores, suas obras serão premiadas no paraíso com tanta glória que nem mesmo humano algum jamais conseguirá imaginar. É tamanho o amor que eu tenho por essa criatura, que ela só o conhecerá no paraíso. Esse é um homem verdadeiramente zeloso, esse não tem mancha alguma. Esse não tem finalidades humanas, não procura interesses, e desde a mais tenra juventude jamais passou por ele o vício do cortesão. Essa alma teria, portanto, um papel relevante na purificação da ordem humana. Ana Maria faleceu em Roma no dia 26 de novembro de 1837. Sua causa de canonização foi introduzida em 8 de janeiro de 1863 sob o pontificado do Papa IX, que a ela deveu muitos padecimentos e orações. Em 4 de março de 1906, o Papa São Pio X aprovou o decreto de virtudes heróicas, declarando-a venerável. Ana Maria Taiga foi beatificada no dia 30 de maio de 1920 por sua santidade Bento V, sendo conhecida como pródigo único dos fatos da santidade. Chegamos ao final deste vídeo e quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e sua família e que Nossa Senhora interceda sempre pelo seu caminho e até o próximo vídeo.